fazer menor. O nome da cidade de Cafelândia era por causa do meu avô. Ele tem uma vila chamada Vila Simão lá, que é consideração do meu avô, meu bisavô. O túmulo do meu bisavô, a prefeitura cuida até hoje, a 15 de maio, que ele era o barão do Ouro Verde, do café. Um homem muito rico. Né? E ele, eu lembro quando eu era pequeno, naquela casona de fazenda, às vezes eu saía assim, já saía de cara no terreiro. De cara assim, de cara no terreiro. Aí de repente, eu lembro que de repente você saía como daqui onde está o Edilson Marinho, você já via os pés de café. A lavoura de café já começava ali. Chovia. Mas se você via os homens trabalhando, preparando a terra, mudando, colocando mudas, plantando, para que a terra viesse frutificar. Depois de um certo tempo, eu não lembro disso, mas meus avós dos antigos contam, que um dia eu saí de casa, gateando, com a alemã andando, e fui andando no cafezal para comer um café vermelho. E eu gostava de pegar aquelas bolinhas vermelhas do café, Josimar, e comer. Era gostoso, né? Era gostoso. E deram por falta de mim. E nessa falta que deram de mim, começaram a me procurar. Aí me acharam, eu já estava bem distante, no meio do pé de café. A 2 metros de mim, uma cascavel. Quando meu avô, meu pai viu, meu avô pegou o cabo da enxada que estava com ele e foi por trás da cascavel e deu na leia dela, matou a cascavel. E esse velho ficou, o italiano ficou bravo. O dia que ninguém cuidou de mim, o dia que ninguém percebeu a minha saída, você está entendendo? Olha, o diabo já onde queria me pegar. Né? Então, mas você vê que o trabalhar todinho que teve, levou tempo ali, mas era gostoso comer o cafezinho de luz. Então, para você ter o gosto, você tem que colher, você tem que plantar. Você está entendendo? Domingo foi dia de concurso, eu não sei, você está desanimado, você está xoxo, está triste. Puxa vida, nunca vão te chamar. Você está entendendo? Calma! Você não sabe o mover de Deus. Você não sabe como Deus trabalha. Eu vou contar uma história rapidinha aqui para passar para a banda de um testemunho vivido. Um certo rapaz, uma vez, de 2, 3 anos, Deus abençoe, querido, 2, 3 anos desempregado, Bispo Aquele. E apareceu numa empresa lá, apareceu um emprego, um homem formado, um homem estudado. Aí ele chegou lá, foi no RH lá, no departamento pessoal, fez tudo o trâmite que tinha que fazer. Aí de repente chegou na entrevista com o chefe lá na sala do chefe. O chefe falou: olha, ele era crente cristão. Ó, você preenche tudo aquilo que nós queremos. Só que de vez em quando você vai ter que dar uma mentidinha. Falar uma mentira. Que mentira? Porque eu saio com a secretária, não sabe o que é, tal. Aí minha mulher pode ligar aqui, você pode ter que falar que eu estou lá no fundo da fábrica, que eu estou fazendo outras coisas, que eu estou numa reunião. Então você inventa uma história. Aí ele falou assim: olha, eu te agradeço pelo seu emprego, mas mentir, eu vou desagradar meu Deus. E meu Deus, eu não quero desagradar. Mas você está 3 anos desempregado? Que custa? Ele falou: jamais eu mentirei perante a presença do meu Deus. Ele levantou e foi embora. Vai prestando atenção, olha o mistério aí. Passado um tempo,
tesouraria da empresa, mexer com o dinheiro, mexer com a grana do patrão. O patrão lembrou daquele crente, chegou para o RH e falou: você tem o nome, o endereço, a ficha daquele rapaz assim que é crente? Falou: tem, chama ele lá. Aí chamaram o crente, ele estava desempregado ainda. Quando ele chegou lá, todo criminoso chegou na presença do executivo. Ele falou assim: rapaz, você vai agora cuidar da tesouraria, você vai mexer com o meu dinheiro, porque eu preciso de um homem do meu lado que não minta. Um homem que não minta, porque ia mexer com o quê? O dinheiro dele. O dinheiro dele. Então não adianta você querer fazer uma coisa que você vai denunciar que não é para você. Tinha uma festa no céu, bispo Paquete, pastor Kleber, e todas as aves foram convidadas. Um sapo queria ir. Um sapão bonito, amigo do Kleber, assim. Ele queria ir de qualquer maneira na festa. Aí ele foi falar com os gansos lá. Pô, você podia quebrar um galho aí, levar eu. Rapaz, não tem como levar, nós precisamos assim. Não, tem assim, ó. Você põe um cabo no bico, o outro no outro bico e eu vou. E você ficou atrás, eu vou me levando. E o bicho ficou louco. Lá vai o sapo. E todo mundo embaixo começou a olhar. Nossa, que coisa linda aquela altura que estava um sapo. Olha que coisa, como é que fala? Solenidade, né? Que bonito. Olha, os gansos levando o sapo. Quem será que teve essa ideia? Lá no alto, o sapo gritou: fui eu! Vamos, glória. Já viu aquele tal que cara morre pela boca? Fui eu! Se ele tivesse ficado quieto, ele estava lá, né? Mas abriu a boca, caiu. Amém? Então, quanto mais você abre a boca, querido, mais você se afunda. Então, fecha a boca, ora a Deus, confia na nota zero que você tirou lá, que Deus vai pôr um na frente, vai ser 100. Amém? A banda tem liberdade, as palmas louvam a Deus. Todas as mãos para o Senhor. Amém. Pedir a Santa nessa noite. Obrigado, exaltar a Jesus. Renderei todas as glórias em adoração. Amém. Vamos adorar o Senhor. Entenda o seu melhor para Ele. Ele tem o melhor para você. Nessa noite, amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte.
aqui com você. Quando a pessoa quer se auto-vangloriar, quer se encher, achar que ele é o tal, que ele é o bacana, né? Porque quem estava se lascando ali eram os dois cantos, né? Ele não estava, ele só estava de boa, ele estava de carona, né? Mas abriu a boca. Então toma cuidado com a soberba, com o egoísmo, com a arrogância, sabe? Com a metideza, deixa de ser nojento. A verdade é essa, que isso te derruba espiritualmente. O que a Bíblia nos ensina é ser simples e humilde e manso de coração, sem vanglória. A obra de Deus é sem vanglória, é sem soberba. Eu prego melhor que ele, eu sou o bambambam, eu sou o bacana, eu sou o tal. Você não é nada se o Espírito Santo de Deus não habitar na tua vida, né? A gente estuda as seitas e heresia, aí tem uma coisa na igreja chamada purgatório. Não é purga, não. Purga é uma coisa, purgatório é outra. Purgatório é purificação. Para ele, eu tenho que ficar no purgatório não sei quantos dias purificando para depois de Deus. E aí eu quero saber de purgatório, eu quero ir direto, vou abraçar papai. Amém? E nessa alegria que vocês estão muito alegres, olha para isso, tudo com sorriso no rosto. Deus Jesus amado. Agora não sabe o que caiu lá embaixo. E você, Sebastiana, vinha orar, apresentar o nosso amado irmão, o Diácono Marcelo, nas mãos do Senhor. Deus a palma, louva a Deus. Já pode chamar ele. Glorioso Deus, Pai, glorioso, te apresentamos, Senhor Jesus, nosso irmão Marcelo. O Espírito Santo de Deus se faça presente, ó Pai querido. Coloca nos nossos corações, Senhor Jesus, a resposta que viemos buscar. Pai Todo-Poderoso, te entrego o irmão Maciel e a palavra dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de saudar a igreja com o paz do Senhor. Estou muito feliz, né, por essa oportunidade de estar ministrando, né, na primeira campanha do ano. Agradecer a Deus, né, pelo fôlego de vida. Eu me levantar, eu sempre agradeço, né, as mínimas coisas assim que acontecem, a gente tem que agradecer a Deus. Porque tem muita gente que encontra em situações ruins, né, e não consegue falar, respirar direito. Outros não podem estar na casa do Senhor, mas nós temos esse privilégio de estar aqui nessa noite, amém? Me disse essa campanha, né, que fala de 12 dias de clamor para 12 dias cheios, né? O Senhor tinha colocado algo no meu coração para estar ministrando nessa noite. É algo que todos nós aqui temos a responsabilidade, né, de trazer o sustento para nossos lares. E nós vemos que as coisas não são fáceis, né? A carestia, cada vez mais difícil, mas graças a Deus o Senhor tem nos sustentado, né? Nós temos que agradecer a Deus, porque mesmo em meio às dificuldades nós temos o alimento, tem a vestimenta do Senhor, Ele não deixa faltar, né, para o filho dele, né? Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos a palavra que se encontra no livro de Reis, 1 Reis 17, somente o versículo 14, é uma palavra muito conhecida. Vou estar fazendo um paralelo. Existem duas palavras semelhantes, né? Que trata da viúva. O Senhor, Ele proveu a lei. Eu queria estar trazendo para os irmãos essa noite, amém? Os irmãos encontraram? A palavra diz assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará,
até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém? Os irmãos podem se aceitar. Eu estava meditando nessa palavra, né? Nós sabemos que Elias ele tinha proferido ali, né, para Acabe que não iria chover durante o período de 3 anos e meio. E mediante a isso ele teve que se refugiar, né, perto ao ribeiro de Querite. O Senhor tinha ordenado que ele fosse para lá. E ele ali ia beber desse rio, e o Senhor ia sustentar ele com os corvos, ia mandar corvos para sustentar, né? Ele não ia ter que se preocupar com o que beber ou o que comer. Só que por causa da seca, né, da falta de chuva, o riacho se secou e o Senhor veio de novo ao encontro a ele, falando para ele ir para Sarepta, né, que era uma cidade ali, que ali tinha uma viúva que iria sustentar ele naquele período. E ele sempre ali obedecendo às ordens de Deus, né? Ele foi, chegando no portão, ele se deparou com aquela viúva e pediu para ela um pouco de água. E ao mesmo tempo que ela estava indo buscar, ele falou assim: eu também queria que você me trazesse um pouco de pão, né? Porque eu tenho fome. E ela falou assim: eu juro pelo Deus vivo que eu não tenho o pão, eu tenho apenas um pouco de farinha e azeite em casa, né? Para me fazer, para que eu e meu filho nós comamos e morramos, né? Porque ela não tinha muita perspectiva ali, por causa da situação que ela se encontrava, né? E é interessante porque as viúvas não eram vistas bem, né? Elas, depois que perdiam o marido, elas viviam em dificuldade, né? Em pobreza, e a única coisa que elas geralmente herdavam era a dívida quando o marido tinha que pagar de qualquer jeito. E Deus justamente mandou uma viúva prover, né, o alimento ali para o profeta Elias. E ele pegou e falou assim: tudo bem, você faz o que você ia fazer aí para você e para o seu filho, mas primeiro você traz para mim essa porção e depois você e seu filho comem. Porque aqui na palavra diz, né, que o Senhor diz assim para ela, que da panela não iria faltar, né, a farinha, e também nem o azeite ia faltar na vida dela, se ela fizesse conforme ele estava falando. E alguns fatos me chamam a atenção, né, na atitude dessa viúva, porque imagina, ela só tinha um pouco, né, de comida para ela e para o filho, e chega um profeta, um homem, né, e pede para ela preparar primeiro para ele. Eu acredito assim, eu gosto de imaginar como que era a situação na época, né? É a mesma coisa, você só tem um pouco ali, um pedaço de pão, e você tem que dividir com outra pessoa, sendo que você tem o seu filho ali para sustentar, porque quem é pai, sabe, né, que a gente prioriza nossos filhos, depois a gente, depois as outras pessoas, mas nesse caso, ele era o representante de Deus ali, né? E ela obedeceu conforme ele fez, né? Até eu queria fazer menção aí uma palavra que eu acredito que tem a ver, né, com essa atitude dela, que se encontra em Eclesiastes 11, né, que é 1 e 2, que fala, né, para a gente lançar o nosso pão sobre as águas, né, que depois de muitos dias nós iremos colher, né? E essa palavra, muitas vezes quando eu ouvia, eu ficava imaginando, vou pegar um pedaço de pão e lançar no rio, né? Depois vou pegar, que sentido tem, né? Só que no Eclesiastes fala da nossa benignidade, né? Da nossa generosidade, né? Em partilhar o nosso pão com o nosso próximo. Nós plantamos o bem, nós vamos colher o bem, né? E foi essa atitude que essa viúva teve, né? O pouco que ela tinha, ela partilhou. E nós podemos ver que durante o período que o profeta esteve ali com ela, não faltou o alimento para eles ali, conforme o profeta tinha dito, né? Deus
profeta para falar com ela, né? Enquanto não chovesse ali, ele ia prover. E eu fico imaginando, né? Que até eu lembrei uma vez que o pastor falou, né? Que tinha um pedaço de carne, né? E toda vez ele partia ali e almoçava e jantava e a peça ali sempre permanecia do mesmo tamanho, né? Eu acredito que foi dessa forma também naquela época, né? Porque, imagina, sem água, né? É complicado, porque nós temos praticamente quase tudo a gente depende da água, né? Para plantar, beber, se lavar, fazer, enfim, todas as coisas que nós necessitamos ali de higiene e alimentação, a gente precisa da água, né? E independente da situação, nós vemos que nós dependemos de Deus, né? Mesmo em meio às dificuldades aqui, o Senhor, Ele provê, né? Uma palavra também que eu gostaria de fazer um paralelo foi a outra viúva, né? Que se trata de 12 outras, né? A viúva de 2 Reis, né? Que nesse caso foi já o sucessor de Elias, né? Eliseu ali se deparou com uma outra viúva que tinha também perdido o marido, e ela foi ali pedir um socorro para ele, né? Falou: ó, meu marido, né? Teu servo, que tem o Deus vivo, né? Ele morreu e ele tinha algumas dívidas e o credor está querendo nossos filhos em troca dessa dívida, né? E é muito preocupante, porque imagina uma mãe ter que entregar um filho, né? Para ser escravo, servo ali. E Eliseu pegou e falou assim: mas o que tenho eu, né? Para fazer por você, mulher? Ele perguntou: o que você tem, né, na sua casa? Ela falou: não tenho nada a não ser um pouco de azeite. E ele pegou e falou assim para ela: então você vai na vizinhança aí, pede vaso, né, e não pede pouco não, pede muito. E você vai pegar esse azeite, você tem um pouco, e você vai pegar você e seus filhos, tranquem a porta e enchem os vasilhames, né? E ali, essa viúva aqui, a gente pode ver que foi um ato de fé muito grande que ela teve, né? Porque imagina você pegar um pouco de azeite que ela tinha ali e ir derramando, né? Em vários vasos. Ela poderia até desconfiar e falar assim: não, vamos ver, né? Não sei se esse aí vai dar certo mesmo, né? Vou pegar testar se der certo, eu pego mais, né? Ela não, um ato de fé e coragem, ela foi, obedeceu ali a ordem do profeta e pegou muitos vasos, né? Deixou a porta ali e foi derramando, foi enchendo, e ela pedindo ali para os filhos trazerem, ele trazendo mais e foi enchendo. Até o ponto que os filhos falaram assim: ó, esse é o último, mãe, não tem mais nenhum. E eu gosto também de imaginar que, eu imagino que ela estivesse derramando ali na última vasilhame, né, o azeite, e quando ele falou que ele era o último, como se fosse uma torneira ali, acabou de encher o último, cessou, né? A gente vê como que Deus é maravilhoso, né? Nossas vidas. Ele não tarda e não falha, né? Ele chega na hora certa. Ele não dá nem a mais nem a menos. Ele dá a porção que nós precisamos, né? Ali no livro de Mateus, né? 6, 31, 34 fala, né? Que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, né? E essas demais coisas não serão acrescentadas, né? Nesse livro aqui ele fala, não que o Senhor vai dar riquezas para nós, não, que Ele não pode. Ele é o Deus Todo-Poderoso que pode dar o que Ele quiser, faz o que Ele quer, a hora que Ele quer e como Ele quer. Mas uma coisa que Ele nos prometeu é que as necessidades básicas Ele vai fornecer para a gente, que é o vestimento, o alimento, né? Que é o que se trata, né? Esse livro aqui de Mateus. E nós podemos ver, nesse caso aqui, né, das viúvas, que o Senhor não desampara a gente, né? Mesmo em meio de dificuldade, a gente sabe, como eu acabei de mencionar, né, a carestia. Eu era uma pessoa que não via muito preço quando ia ao supermercado. Apenas a gente escolhia as coisas, a gente ia para o caixa. Só que de um tempo para trás eu comecei a reparar apenas o valor, né? Porque é complicado, né? O marido só é bom na hora de pagar ali, né? E eu falei: meu Deus do céu, a gente às vezes pega as mesmas coisas ou até menos, e a conta sempre acaba dando mais alta. E eu não se preocupo só comigo, né? Eu fico, às vezes, também pensando nas pessoas assim que passam por necessidades, né? Meu próximo, eu penso no meu pão e no meu próximo.
sou uma pessoa que, se eu tivesse muito dinheiro, eu gostaria de ajudar muito as pessoas necessitadas, né? Assim, pessoas próximas a mim, enfim, pessoas também que eu não conheço, né? Mas, na medida do possível, assim, sempre quando eu posso, eu gosto de ajudar, né? O meu próximo, né? E isso que o Senhor quer de nós, né? Que nós venhamos partilhar, venha pensar no nosso próximo, né? Não só pensar em nós mesmos, né? Porque com essas dificuldades não está fácil, né? E gostaria de finalizar, né? Falando no livro de Efésios que fala, né? 3:20, né? Porque Deus, ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou pedimos, né? Esse ano passado foi um ano um pouco difícil, né? Eu acredito que foi para todo mundo. E finalzinho aí eu dei uma apertadinha no orçamento, mas graças a Deus o Senhor não deixou faltar nada, né? E o Ian faz aniversário em setembro, né? E a vez falou, durante a pandemia a gente não conseguiu fazer festa, né? Por conta do cenário. E ela falou, vamos ver se a gente consegue fazer esse ano. Eu falei, não sei, porque tá difícil, o orçamento não sei se vai dar não. Ela falou, vamos ver se a gente faz pelo menos um bolinhozinho só pra não passar em branco. Eu falei, tudo bem, quando chegar mais perto a gente vê. E mesmo assim, eu não conseguia, pra falar a verdade, eu não tinha dinheiro para fazer um bolinho assim simples pra cantar um parabéns. E para você ver como que Deus, ele é fiel e maravilhoso, né? É claro que sim, é uma necessidade básica, mas o Senhor, ele surpreende. Às vezes nós pedimos e ele dá além, como eu falei, ele dá a porção certa, mas ele dá às vezes mais do que nós imaginamos, né? E a amiga da Vinícius pegou e chamou ela, falou assim, eu queria fazer a festa pro Ian, não sei se vocês vão fazer, né? Aí acho que a Vinícius comentou que a gente não ia fazer mais, ela falou, então pode deixar que eu faço. Aí eu falei, não, mas ela falou, nem falar lá no comercial porque eu sei que não vai querer aceitar, né? E ela pegou e comentou comigo, eu falei, você não pediu para ela, né? Fazer isso? Ela falou, não, acho que não, ela que se propôs e tal. Eu falei, tudo bem então, se ela quiser, depois fala para ela que quando eu puder eu pago para ela, certo? Tudo certinho. E para finalizarmos, foi muito mais do que a gente estava esperando, né? A gente chegou lá, ela tinha toda feita a decoração, ela tinha até colocado comida japonesa, que eu sei que aqui tem algumas pessoas que são fãs, né? De comida japonesa, e coisa que não é barato, né? E foi tudo bom e maravilhoso, e eu agradeci ela lá, e ela falou, não precisa me dar nada, que eu fiz de bom grado, e que você guarde para fazer as próximas festas. Eu falei, tudo bem, que Deus te abençoe. E eu vejo que ali foi Deus, né? Aí tinha esse desejo e não estava com condição de fazer, mas o Senhor me surpreendeu e deu isso de presente, né? Pra gente. E nós íamos plantar o bem, né? Como essa viúva aqui, a segunda, que pediu as vasilhames, né? Uma pergunta que eu fiz para mim e faço para você, né? Qual é o tamanho da sua fé, né? Hoje nós estamos aqui, cada dia é proposto um alimento, a gente clama, né, para que Deus venha abençoar o nosso ano, mas qual é o tamanho da sua fé? O que você tem pedido, né? Qual é a sua atitude, né? Você tem ajudado o seu próximo? Que nós venhamos parar para refletir nisso, né? Que nós venhamos plantar o bem para colher o bem, né? Porque é isso que o Senhor quer de nós, amém? É isso que o Senhor colocou no meu coração. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, que esse ano venha ser um ano de muitas bênçãos e conquistas para cada um, né? Eu sei que cada um tem aí desejos, né, objetivos a alcançar, que o Senhor possa conceder a cada um, né? Amém? É a oportunidade de salvar a Deus. É isso aí, irmãos, nós temos que plantar. Quem planta verde, colhe tempestade. Quem planta com lágrimas,